Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 3, Ceará 0, agregado de 4-0 aí, e o Palmeiras classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Dois gols de Estevão e um de Flaco Lopes. Estevão aí fazendo as suas últimas partidas no Brasil. Depois segue para a Copa do Mundo de Clubes, galera. Depois Chelsea. Eles estão aí fazendo, tava bastante emocionado no jogo no Allianz Parque, galera. Tô trazendo aqui para vocês o esporte agora do Band Esportes, falando tudo aí sobre essa partida. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tá falando do Palmeiras então, porque o favoritismo prevaleceu e o Estevão teve grande atuação dentro do Allianz Parque contra o Ceará, ou seja, 3-0 para o Verdão. Léo, quem olha o placar fala, mais uma partida que o Palmeiras deitou e rolou. Mas o primeiro tempo não foi bem assim. Jogo mais fechadinho, mais truncado. Mais truncado, realmente. Jogo muito disputado, muito brigado, de poucas chances. Até acredito que o Palmeiras foi ligeiramente melhor do que o Ceará na primeira etapa. Apesar do Ceará ter feito um gol bem anulado pela arbitragem, gol do Pedro Henrique, numa bola esticada. O gol que abre a contagem é um pênalti sofrido pelo próprio Estevão, convertido pelo próprio Estevão, apesar dele ter perdido a cobrança no rebote, ele foi lá e marcou, abriu o placar a favor do Palmeiras. Depois o Flaco Lopes vai fazer o terceiro gol, o segundo também do Estevão. Aí nessa bela jogada pelo lado esquerdo, ele corta para fora e finaliza no ângulo do Fernando Miguel. Boa exibição do Estevão numa posição um pouquinho diferente. Hoje o Abel começou com o Maurício por dentro, o Felipe Anderson pelo lado direito e o Estevão saindo da ponta esquerda para dentro para abrir o corredor para o Piquerez passar. Naquela função que geralmente é do Facundo Torres quando ele atua. Não foi um grande primeiro tempo, mas uma das grandes chances do Palmeiras foi com o Estevão. Uma jogada que começa com um belo chapéu dele, uma combinação com o Maurício, e aí o Estevão finaliza. O melhor lado do Palmeiras foi o direito, que teve uma troca logo no início do jogo. O Felipe Anderson saiu com um problema de lesão muscular na coxa esquerda. Preocupa para a sequência de jogos do Palmeiras, sentiu um desconforto. A gente ainda não sabe a gravidade da lesão do Felipe Anderson, se é que realmente é uma lesão ou se é só realmente um desconforto. O Mike entrou no lugar dele. E a combinação Maurício e Mike foi a mais forte do Palmeiras na etapa inicial. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais franco, com o Ceará precisando se abrir um pouquinho mais, porque o Palmeiras tinha a vantagem construída no primeiro jogo. O Palmeiras teve uma boa oportunidade numa combinação Vitor Roque e Estevão. O Ceará também teve uma boa chance na segunda etapa de abrir o placar. Aí na sequência a gente já viu o pênalti convertido pelo Estevão, que abriu essa vitória do Palmeiras. O Ceará teve um gol anulado ainda no primeiro tempo, bem anulado. O Pedro Henrique estava um pouquinho à frente da zaga do Palmeiras, tudo certo. Mas tá bom, né, Léo? Acho que não é uma partida que enche os olhos do torcedor, mas mais uma vez o Palmeiras cumpre seu objetivo. Hoje, como você falou, não teve Facundo Torres e mesmo assim conseguiu se virar. Até um gol do Estevão sai ali do lado esquerdo, onde ele não atua tanto. Então, soma-se positivo. Estranha um pouquinho o Felipe Anderson, porque não é uma coisa de desgaste. Talvez não aqueceu bastante, ou como você falou, só foi um desconforto, ou realmente pegou muito mal no músculo. O jogador está sempre suscetível a qualquer tipo de lesão, né? E no caso mesmo dosando a carga, como o Palmeiras vem fazendo desde o início do Campeonato Brasileiro, colocando só aqueles jogadores que poderiam atuar, que estariam 100% ou próximo do 100%, mesmo assim às vezes você vai ter uma lesão muscular inesperada. Caso contrário, o Palmeiras não teria nenhuma lesão muscular durante nenhum período do ano. Faz parte, a gente espera que não seja nada grave, até porque ele pode ser peça importante para a Copa do Mundo de Clubes. Quanto mais dias passam, mais próximo a gente fica dessa competição. Então, uma lesão, mesmo que ela seja mínima, que vá levar 1-2 meses para tratar, a essa altura do ano, ela já tiraria o jogador de uma competição muito importante para o Palmeiras. Paulinho também de volta ao time, entrou aos 81 mais ou menos, obviamente no fim do segundo tempo, mas volta a ser relacionado depois de 2 jogos. Esse é o planejamento do Palmeiras, o torcedor não precisa ficar assustado. Isso, já estava no cronograma do Paulinho que ele teria que fazer treinos mais fortes
para fortalecimento muscular por conta da lesão que ele teve, que ele já trouxe do Atlético Mineiro para o Palmeiras, né? Que ele acabou operando na virada do ano. Ele teria que fazer um trabalho muscular especial neste período. Depois de ter uma sequência de jogos, ele chegou até a ser titular pelo Palmeiras contra o São Paulo, já estava no cronograma do Paulinho que ele não seria relacionado para alguns jogos, justamente para aumentar a carga de treinos e não correr o risco de estourar o jogador. Porque à medida que você aumenta muito essa carga de treinos, se você ainda o colocar para jogar partidas, a chance de lesão aumenta bastante. Então o Palmeiras faz todo esse planejamento de forma muito minuciosa para tentar limitar ao máximo a chance de lesão, que pode ter acontecido com o Felipe Anderson no caso de hoje. Vamos conferir a tela com as mudanças. Primeiro que o Palmeiras fez do Abel Ferreira ao longo da partida, como ele começou. O Everton, Giai, Gomes, Bruno Fux, Piquerez. Meio campo, hoje ele foi de Aníbal e Evangelista com o Maurício um pouquinho mais à frente. Surpreendeu todo mundo porque o Felipe Anderson ficou na direita, o Estevão na esquerda e o Vitor Roque no meio. Ele terminou com o Vanderlan na lateral esquerda, o Rios no meio campo na vaga do Lucas Evangelista e trocou todo mundo lá na frente. É verdade que o Mike entrou logo no começo do jogo por conta do Felipe Anderson, mas depois ele coloca o Paulinho e o Floco Lopes, que ainda aproveita uma oportunidade, Léo. Faz ali o papel dele de atacante e marca um gol. Finaliza de pé direito, né? Que nem é o melhor do Flaco Lopes. Paulinho entrou na vaga que é do Estevão, o Mike na do Felipe Anderson logo no início do jogo. Hoje o Palmeiras, teoricamente, contou com a sua dupla de volantes reserva, né? Porque eu acho que dá pra gente cravar que Emi Martinez e Richard Rios formam a dupla titular. O Rios jogou pouco mais do que meia hora, deve ter jogado próximo a meia hora do duelo, uns 20 minutos o Richard Rios jogou com toda certeza. E o Vanderlan entrando na vaga do Piquerez, sem trocas que mudaram muito a forma do Palmeiras jogar, acho que foi mais ou menos por aí. O lado esquerdo combina de uma forma, o direito bem diferente, né? Se do lado esquerdo o lateral se projeta bastante para que o ponta jogue mais por dentro, e aí geralmente esse papel é do Facundo e hoje foi do Estevão. Do lado direito o Giai é praticamente um terceiro zagueiro no momento em que o Palmeiras tem a bola e o ponta fica mais espetado, o ponta é quase um ala, no caso o Felipe Anderson nos primeiros 10, 15 minutos de jogo até a troca para a entrada do Mike. Posições que você acha que o Abel já tem certeza desse time ideal? Vamos projetar aqui o Everton, obviamente. O Gomes, acho que não tem dúvida. Gomes titular. Piquerez na lateral esquerda. Titular. Certeza já o Giai ou ainda está em análise até o Mundial? O Marcos Rocha, teoricamente, era o titular da posição, se machucou e ficou de fora. Mas o Giai tem jogado muito bem. E tende a ser o sucessor do Marcos Rocha nos próximos anos se o Palmeiras não negociar e não receber uma proposta muito boa pelo Giai. Então, eu não cravaria que ele é titular, mas eu acho que ele está muito próximo de ser um titular do Palmeiras. No meio-campo você já falou, o Emi Martinez com o Rios. Esse meio-campista ali na frente, o Estevão, você acha, na teoria? O Estevão é titular, eu não sei em qual vaga ainda. Vaga? Se vai por dentro ou se vai aberto do lado direito. E acho que isso vai variar de acordo com o adversário do Palmeiras. Agora, há uma explicação também, para mim, para o fato do Estevão ter jogado mais por dentro ou pelo lado esquerdo do que do lado direito. O fato de que o jogador do lado direito tem sido um jogador destro. Porque eu acho que o Abel não quer que seja um jogador que vá cortar para dentro, porque isso geraria o fato do lateral ter que passar por fora para ter um jogador de amplitude. E no caso, o Giai tem ficado muito mais próximo aos dois zagueiros. Então, geralmente, Felipe Anderson, Mike, dificilmente já o Estevão por aquele lado direito, ou um outro jogador como Facundo, que é canhoto, ou Felipe Anderson ou Mike. Então, acho que tem uma explicação também quanto à perna dominante do jogador e quanto aos movimentos que ele vai fazer. O canhoto vai ter uma tendência a trazer para dentro e o destro vai levar para o fundo para cruzar. Já no lado esquerdo, ele também tem essa dinâmica, só que é o lateral passando e o meia vem jogar um pouquinho por dentro. Aí, nesse caso, pode ser o Estevão, pode ser o Facundo ou pode ser o Paulinho também. O Estevão é titular, cravo aqui, claro, não é nada de outro mundo. Sim. Mas as outras posições do ataque eu acho que ainda estão em aberto, inclusive a de centroavante referência. Acho que o Vitor Roque ainda não garantiu essa posição, por mais que ele seja tecnicamente muito mais avantajado do que o Flaco Lopes. Acho que as atuações ainda não confirmaram o Vitor Roque como titular do Palmeiras. Aqui na minha conta, 6 posições que a gente cravou um titular. E as outras posições, mesmo assim, é uma disputa parelha. Talvez a mais diferente, como você já falou aqui no Esporte Agora e não é novidade, é o Piquerez. Mas também o Vanderlan hoje entra e não dá problema. Não dá
dor de cabeça pro Abel? O time se mantém ali no mesmo esquema. O time está muito ajustado, né? Mas acho que claramente há uma diferença técnica do Piquerez para o Vanderlan, que nas outras posições eu acho que há um equilíbrio maior. É um elenco bem homogêneo e aí estamos falando do parceiro do Gomes, por exemplo, que a gente não cravou aqui ainda. Deve ser o Murilo, mas o Mikael vinha muito bem antes de se lesionar. Será que ele vai ter tempo para entrar muito bem na parte física? Acho que é uma pergunta que fica para a sequência. Vamos escutar agora o auxiliar do Abel, Vitor Castanheira, porque o Abel tem a formatura da filha dele, então teve que sair do estádio correndo. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois, logicamente, teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Castanheira, tudo bem? Aqui à sua direita. Olá. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Aproveitando que há, inclusive, um rodízio em quem tem concedido as entrevistas coletivas. Hoje você, domingo foi o João Martins pela expulsão, né, e a ausência também do Abel Ferreira. Queria tocar nesse assunto rodízio de jogadores com vocês, né? O Palmeiras tem mudado a escalação em todos os jogos. Da partida de domingo contra o Bragantino para hoje, foram 6 modificações na equipe inicial e os resultados eles seguem sendo conquistados da mesma maneira. Esse rodízio, né, essa mescla que vocês têm feito, tem surtido esse efeito até melhor do que vocês imaginavam? Sabes, este rodízio é feito porque os jogadores nos mostram no dia-a-dia que estão preparados. Então, estando preparados, depois, mediante aquilo que nós pretendemos do jogo, nós fazemos a seleção natural dos jogadores. O que nos dá satisfação é que, como tu disseste, podemos mudar 5, 6 jogadores e a equipa mantém a mesma identidade. E acho que isso, para quem vê, para a Comissão Técnica, isto é sinal de orgulho e é sinal de trabalho. Castanheira, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Dá para ver nesse novo modelo de jogo implementado por vocês da Comissão Técnica que cada vez mais o Palmeiras está fortalecido defensivamente, né? E de novo, uma partida de manual do zagueiro Gustavo Gomes. Queria que você comentasse um pouco como foi feito esse ajuste defensivo, não só para a última linha, mas também para o Palmeiras corrigir alguns problemas que teve na última temporada. E uma segunda, com relação ao Felipe Anderson, já teve algum diagnóstico de jogador ou foi muito mais por precaução do que realmente uma lesão à saída dele? Boa noite. Não, relativamente ao Felipe ainda não lhe posso dar informações, logicamente, porque só passado 24, 48 horas certamente teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade ainda não lhe sei dizer. Relativamente à primeira pergunta que me fez, é um facto, porque temos que ser sólidos primeiro para depois podermos construir o nosso jogo ofensivo. E a verdade é que a equipa, e quando me fala do Gustavo da defesa, eu não posso olhar para a linha defensiva, eu tenho que olhar para um todo, o compromisso que estes jogadores, quando toca à parte defensiva, demonstram o rigor tático e o rigor defensivo. E depois é uma construção natural da equipa, o jogo começa a ficar fluido, os jogadores começam a perceber realmente as dinâmicas, aquilo que nós entendemos, e as coisas têm saído bem e é notório que a equipa está fluida e está confiante. Dentro de campo, alinhado, fora de campo também, o Abel sai, o Vitor Castanheira entra, o discurso é o mesmo, não tem muito onde colocar defeito nesse time do Palmeiras. O Abel teve um compromisso pessoal, justificável, justo. Acho que ele não deu grandes explicações, eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço quando assisto ao Palmeiras, se é realmente uma questão do modelo de jogo novo do Palmeiras, o fato de ter que ter um destro aberto pelo lado direito dando amplitude, o jogador do lado esquerdo sempre vai abrir o corredor para o Piquerez passar, se essa vai ser uma dinâmica do Palmeiras ou se isso pode se alterar para alguns jogos, dependendo do que o adversário te oferecer. Acho que pode ser algo interessante, de repente, para a Copa do Mundo de Clubes, mas ele já mencionou também, em uma das respostas à Copa do Mundo de Clubes, de fato o Palmeiras tem alguns compromissos e no final de semana tem um dificílimo contra o Flamengo, mas tem um olho nas competições nacionais / Libertadores e o outro já está na Copa do Mundo de Clubes. Vou falar daqui a pouco desse duelo contra o Flamengo no fim de semana, mas vamos conferir agora a tela das mudanças do Ceará, do Léo Condé. Fernando Miguel, Rafael Ramos, Marlon, William Machado, Matheus Bahia. Meio campo, Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni. Lá no ataque, Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul. Terminou com o Nicolas na lateral esquerda, Lourenço no meio campo, Matheus Araújo
Foi também uma troca do meio-campo e o Lelê lá na frente com o Ailon. Tinha dúvida, né, Léo? O Pedro Raul ser poupado e ficar o Lelê nessa vaga. Ele foi de Pedro Raul, mas pouco deu para fazer o centroavante. Ver o craque, ou escutar o craque da partida, o Estevão tá falando na zona mista. Agradecer a Deus por esse momento e tá sendo muito especial para mim. Ô, Estevão, muito se falava para mudar você de função, e isso aconteceu numa contusão do Veiga, né? O Veiga se machucou e aí a partir daquele momento entrou o Felipe Anderson no jogo contra o Cerro pela Libertadores e você foi jogar mais perto do gol. É a posição que você gosta, é onde você queria, você chegou a falar isso antes com o técnico Abel Ferreira, depois até o seu empresário falou que o Chelsea escolheu você porque para você jogar nessa função de camisa 10, essa é a sua função que você gosta? Desde pequeno na base eu sempre joguei ali, tanto que hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então para mim é o mais importante. Estevão, a gente viu você quando foi substituído, você vai bem devagarzinho, dando um tchau para todo mundo ali, vivendo realmente, curtindo os seus últimos momentos aqui com a camisa do Palmeiras. O que você vai mais sentir falta aqui do Palmeiras quando você for embora? Tudo, cara, tudo. Torcida, jogadores, esse elenco maravilhoso, atmosferas do Allianz. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. Estevão, e ainda em cima desse clima de despedida, os vídeos de você saindo de campo são bastante emblemáticos, né? No clássico você senta para cantar junto com a torcida, hoje dá para ver que você sai bem devagar. Faltam 2 jogos no Allianz, né? Como você está se sentindo em relação a isso? Feliz, como eu falo, estou desfrutando cada vez mais, sabe? Sei que eu vou sentir muita falta disso. Sei da importância que o Allianz tem para nós jogadores, para o Palmeiras. Então, tô desfrutando, cara. Tô levando tudo leve, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso, porque aqui é um estádio sensacional, torcida sensacional. Então, tô tentando desfrutar ao máximo. Artilharia, 10 gols, 2 gols agora, no antepenúltimo jogo, mas 2 jogos pela frente. O que esperar desses próximos 2 jogos para fechar com chave de ouro essa sua despedida do Palmeiras? Eu acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. Segunda-feira tem convocação para a seleção brasileira, você já foi avisado, novo técnico chegando, já foi avisado que você está na pré-lista, como é que fica toda essa expectativa? Isso na seleção, você também precisa um pouco mais de espaço, mais de confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função. Claro, eu nem sabia que eu estava na pré. Não, também não sei. Eu não sei. Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que tá na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Domingo, Palmeiras e Flamengo, Verdão na liderança, 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 pontos para o Flamengo. Você que está prestes a se despedir, é um jogo que você encara como final com a camisa do Palmeiras? Não só esse, mas hoje foi uma final pra gente. Então, o Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente está encarando mais um jogo como se fosse uma final, que não muda pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo. Então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. Estevão, já no Mundial de Clube, já projetando aí, são mais 3 jogos aqui, depois o Palmeiras parte para o Mundial. Como é que você vê o Palmeiras chegando nessa sequência com 14 vitórias em 15 jogos? E o torcedor deixa o torcedor esperançoso com uma boa campanha no Mundial. A boa campanha seria o que para o Palmeiras?
Cara, seria maravilhoso, né? Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar equipes de alto nível, como a gente também é. E a gente também não está indo para brincar, a gente está indo para passear, a gente está indo para disputar. As possibilidades que a gente tiver, a gente vai encarar, como a Abel sempre fala, uma final. Então acho que esses jogos que a gente está vivendo é uma preparação para isso, pelo que vem pela frente no Mundial. Então a gente vai lá para tentar alcançar nossos objetivos e, se Deus quiser, claro, a gente está indo para disputar o título, com certeza. Bom, aquele menino lá de Franca, pequenininho, 3 anos e meio, 4 anos, primeiros chutes na bola, sonhou que um dia seria tão amado por uma torcida como ele é amado hoje pela torcida do Palmeiras? Cara, a gente sonha bastante com isso, né? A gente trabalha todos os dias. Quando as pessoas não vêm, a gente trabalha, a gente luta para tentar vir aqui em casa, vir no Allianz para dar alegria para eles. Então esse reconhecimento vem tudo junto, esse reconhecimento da torcida, do elenco, do staff. Então acho que é sensacional tudo que essa torcida representa para o Palmeiras. Ô Estevão, o Palmeiras é líder do Brasileiro, melhor campanha da Libertadores, agora na Copa do Brasil também avança, e pelo que a gente vê do grupo, é um grupo muito unido, muito feliz. Você que está fazendo parte disso, como você se sente? Está sendo melhor que a encomenda essas campanhas do Palmeiras? Nosso grupo está crescendo muito, né, nessa questão de familiarizar, de amizade, de pessoas que estão chegando. Então, nosso time é um time bem unido, não só dentro de campo, mas fora de campo também, nas amizades. Então, acho que isso fortalece muita gente para o que acontece dentro de campo. Momentos difíceis, a gente está sempre junto, momentos que a gente está numa vantagem, a gente está junto também. Então, acho que esse crescimento junto, fora e dentro de campo é muito importante para que os resultados deem certo e fluam. Esse é um dos mais bonitos que você fez? Com certeza, acho que vai entrar na lista, sim. Primeiro, segundo, terceiro? O segundo acho que entra na lista, hein? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal, galera. Falou e até mais!